Agora, só que eu lembrei dessa pergunta, você falou, o cara tem que estudar todo dia, pelo menos meia hora. Sim. O que é estudar inglês durante meia hora? Como ele vai estudar inglês durante meia hora? Bom, a gente devia primeiro ter acertado as perguntas, né? Para poder saber o que responder, né? Mas vamos lá. Eu sei que você sabe. Então, na verdade é o seguinte, o que eu vejo, a minha percepção? Nós temos 3 tipos de memória. Então, você já viu aquelas pessoas que estão assistindo aula e ficam assim? Geralmente é assim, os caras que assistem aula assim, né? Fecha um pouquinho o olho. Não, são japoneses mesmo. Não. Mas pode fechar o olho também, né? Não, ele dá uma leve... Então ele fica assim, ó. Bom, né? E tem pessoas que têm a sua memória auditiva muito forte. Tá? Eu perguntava isso, quem aqui consegue assistir aula e não esquecer o que só escutando lembra de tudo? A pessoa levantava a mão. Falei assim, ó, você é uma pessoa irritante, porque dá raiva de você. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Então, você nem deveria ter levantado a mão, na verdade. Você, né? Ou seja, nós temos memória auditiva, sinestésica e visual. Pelo menos são as 3 que eu conheço. Então, quando você vai estudar inglês, antigamente o pessoal fazia o seguinte, fique escutando o áudio até você se acostumar. Não tem isso? Tem. O que você acha disso? O que eu acho? Você gosta disso ou é incômodo? Se o cara já consegue entender, se ele não consegue entender, é ruído, é noise. Eu fazia as aulas de técnicas de estudos que eu dava aula, eu colocava assim, o morcego, se você separar as sílabas, fica morcego. Ele é cego. Então ele vai pelo som. Tá? O ser humano, ele precisa ver coisa bonita. Então você tem que ver um rio bonito, uma lagoa bonita, um bolo bonito, uma mulher bonita. Aí eu colocava um homem bonito, colocava a minha foto. Que dava polêmica. É polêmico. Então o que acontece? Quando Chega a ser polêmico. Não é cabelo dourado, né? Então o que acontece? Estudar inglês para mim é o seguinte, você tem que ter o quê? Você tem que ter uma parte onde você, em vez de você só escutar, leia. Então tem uma frase que ele vai falar lá no áudio. Eu ia falar na fita, mas isso é coisa de velho, né? Fita é coisa de velho, né? No podcast. No podcast. No áudio. Então o que acontece? Leia, escute. Então, ler você está estimulando a sua memória visual, você está escutando memória auditiva e, se possível, fala em voz alta para a sua memória sinestésica. É muito legal. Tá? Então, você faz isso daí, tá? Só que as pessoas fazem o quê? Você estuda inglês, estuda aqui, você fala, eu leio. Você lê em voz alta? Não, em voz baixa. Então, já que você vai fazer exame, prova de concurso, que é o nosso tema aqui, cara, primeiro, pega os textos que você tiver, pega as aulas, por exemplo, e escreva. Não digite, escreva. Teu cérebro é mais estimulado. Escreva. I like to talk in English. Faz uma flechinha. Eu gosto de falar em inglês, conversar em inglês. Faça isso. Mas isso demora, só que você aprende. E esse é o risco, né? A pessoa quer estudar de maneira mais leve possível e comprovadamente as pessoas usam sempre a metodologia menos eficaz, porque é um mecanismo de defesa do cérebro, é economizar energia, é o que você falou. Sim. Então ele vai pegar e vai ficar ali querendo passivamente estudar. Você falou que você viu uma palestra do Clóvis de Barros Filho ontem, né? Semana passada. Clóvis de Barros Filho tem um vídeo na internet, não sei se você já viu, chama Motivação para Estudar. Já vi, muito bom. São 9. Você tem 2 nomes, não sei se você viu, né? Motivação para Estudar e... Não, coloca Clóvis de Barros, sermão. É um sermão misturado. Mas você bota motivação para estudar. E ele fala o seguinte, que quando você está estudando alguma coisa, se você não sente aquele mal-estar no estômago, é porque você está entendendo, então não está. O processo de aprendizagem, ele é desconfortável. É isso. Então, se você está estudando inglês e você não entende aquilo, fica mais naquilo, e vai indo aos poucos, e vai, volta, até você entender aquilo, aí você vai para frente. Sempre vai ter um desconforto. Não para aprender inglês, para aprender alemão, inglês, coxinha para festa. Direito administrativo, qualquer coisa. E isso é uma coisa muito legal, porque na verdade é isso. O processo de aprendizagem, quanto mais difícil é durante a sessão, mais você aprende. Quanto mais leve for, então, por exemplo, se você assiste no modo passivo, você retém muito pouco. Reler, por exemplo, né? Reler também tem baixa eficácia, porque teoricamente é leve. Você tem que escrever. O seu cérebro. O Pierluigi Biasi falava isso, você sabe? Sim, o professor Pierre. Ele falava dessa questão de escrever, mas até sobre falar em voz alta. É óbvio que você... E hoje eles ensinam técnica de
de ler mais rápido, né? Leitura dinâmica. Dinâmica. Que é uma mentira Deslavada. Porque assim, a não ser que você não tenha interesse de interpretar aquela parada, de memorizar. Então, tipo assim, entender, é só um jeito entender. de perder mais tempo rápido. Porque tem uma que se chama subvocalização. Que você lê tipo, sabe quando você não e pode ser mental, não precisa nem ser, mas o Brasil é um país, e você lê subvocalização, você não coloca as vogais, as palavras mesmo. E aí qual que é o lance disso? Não vai reter a informação, quanto mais rápido. E aí tem um estudo que foi feito e separou as pessoas em grupo e algumas pessoas só leram silenciosamente, né? Outras pessoas leram em voz alta. E definitivamente quem leu em voz alta se lembrava muito mais. Nossa, então, eu estava esperando você falar o resultado, porque a vida inteira eu achei que ler em voz alta, para mim, dava mais resultado. Eu falei, só falta ele falar que não dá. Dá mais resultado, né? porque o seu estado de concentração aumenta muito. Você ouve a sua própria voz, tem toda uma questão... Você quer aumentar mais o teu grau de concentração? Gesticula. Então, por exemplo... uma vez eu fiz um curso de 2 noites com o professor Renato Alves, você deve conhecer o Renato Alves, é o campeão brasileiro de memorização. E ele falava o seguinte... Eu já vi esse nome. Ele falava o seguinte, era um trecho de um texto que falava assim, concentração não cai do céu. Você precisa se organizar e se policiar para você ficar concentrado. Então ele falava o seguinte, você vai ter que fazer assim, ó. Então, você está lendo assim. Então, você está lendo memória visual, está escutando a sua voz, memória auditiva, e aí você gesticula. Então, concentração não cai do céu. Você tem que se policiar, se concentrar. Tá? Chute, aí você chuta assim, chute a preguiça de lado. Então o que acontece? Quando você fala em voz alta, você escuta. Quando você lê, então o teu cérebro está focando na leitura, está focando no auditivo, e o fato de você mandar alguns estímulos elétricos para o seu corpo para se movimentar, você se desliga do mundo inteiro. É muito real isso. E nessa de você desligar no mundo inteiro... Então, por exemplo, eu sempre falei pra galera assim, você tá fazendo um curso de inglês? Because I would like to talk to you, but not today, but tomorrow. But tomorrow. Esse tomorrow que você fez, você se desligou de fora, pode passar lá o ônibus, né? Só que aí o que acontece? Above, below, né? O above e o below, você lembra como ensina, né? Você bota o A e o B. Aí você bota above, que tá em cima, então é a ordem alfabética, e o below embaixo. Não lembrava desse. Mas você pode pensar de outra forma. Como é que serve below? Não é B-E-L-O-W? Sim. Então, tem gente que fala Bilal. Então eu aprendi com você, que eu lembro disso aí do Bilal, então. E o Bilal, eu lembro mais do Bilal, você vê. Eu estava dando aula uma vez e meu sobrinho de 7, 8 anos estava lá. Eu falei, então, pessoal, então o Bilal é embaixo. Aí pronto. Aí ele começou a dar risada. Nunca ninguém mais esqueceu. Então foi por isso que eu memorizei. Do meu Bilal? Não, o seu não, o meu. Eu lembrei do meu na hora. Tá, deu. Mas é verdade. Eu conheço. Os caras estão rindo ali, ó. Que isso aquele pessoal no escuro ali? Aquilo lá Eu nem sei, esses meninos... É Walking Dead? Chama ali né? fora, pusemos pra dentro, tava chovendo. Só que eles estavam chorando na calçada. São iguais agora. Deram um prato de comida, deram um prato de comida. São 3, né? São 3. Mas, ontem, lá, a gente estava fazendo uma edição de uma aula de constitucional, de uma atualização que teve, e o professor Cristiano fez uma dancinha para explicar. Silva? Não, o Lopes. Fez uma dancinha de TikTok para explicar. E o Oli me mostrou. Tipo, e aí, eu faço? Pode? Pode. Eu falei assim... Vergonha alheia. Não, mas foi legal, legal. A galera ninguém vai esquecer disso daí. Pode deixar. Lógico. Né? E eu lembro que tinha o Douglas usava um negócio do meu pipi. Lembra também? Que o pessoal lembrava muito. O Bilal ninguém esquece. O de Bilal, o Bilal é embaixo, então o above é em cima. E tem um lance que isso aí, cientificamente comprovado, que algumas coisas que envolvem nojo, desproporção, sexo... Isso na verdade é emoção, né? Envolve uma emoção. Palavras com emocionante. Por exemplo, você tem um mnemônico que é mãe. É muito mais fácil ser lembrado do que madeira. Tipo assim, porque tem muito mais carga emocional envolvida na palavra mãe do que na palavra madeira, por exemplo. Mas essas coisas, eu lembro que tinha um amigo que fazia Palácio da Memória. Eu conheço a técnica. Palácio da Memória, você cria um cenário na sua casa, pode ser um cenário que você já conheça na sua casa, e você cria a sequência do que você tem que lembrar, colocando elementos dentro da sua casa. Mas é sempre desproporção. Então, tipo assim, preciso lembrar de xícara. Você pensa que você vai tomar uma xícara e tem um elefante dentro da xícara. É desproporção. O Renato Alves falava isso. Quanto mais imbecil, mais ridícula for a comparação que você faz, melhor. Agora, veja bem, você concorda comigo que pedir para o cidadão... Olha, agora que eu vi que está meu nome aqui.
Aqui a gente então, já que você... capitão. Deixa eu falar. Então, É o brabo, né? Respeito Já te brabo. falei, é respeito brabo Respeito aqui, brabo. raiz, já te expliquei brabo aqui, isso. como é que você traduz brabo em inglês? É o angry? Angry. Acho que é um annoying. É annoy, né? Veja o que acontece. Você pedir para a pessoa fazer, olha, então você tem que imaginar um elefante, cara, você está só pedindo para a pessoa concentrar a sua atenção para aprender aquele negócio. Né? Então, eu acho que o que acontece hoje, você briga com isso, eu brigo com isso, a divulgação de cursos, a divulgação de você fazer um curso de inglês, de concurso público, a publicidade ela é feita para achar que é tudo fácil. Tudo fácil. Tudo gostoso, sabe? Se você fala assim, olha, meu curso de inglês ele é rápido, fácil, natural e divertido. Eu acho, então até que um curso de inglês. Eu acho até que a palavra divertido está mal traduzida, porque eles falam fun. Mas o fun não é divertido. Funny é divertido. Fun é gostoso. Não, porque lá é gostoso, é divertido história, é divertido. Você fica dando risada? Não fica, mas é agradável. Sim. Então, a galera precisa pensar o seguinte, você quer ir para o céu? Então você vai ter que ajoelhar, não precisa morrer. Então, todos esses métodos... Aliás, posso falar um pouquinho de método de inglês? O pessoal está vendo inglês aí na internet. Desculpa, tá? Eu vou ser antiético. É tudo mais do mesmo. Bullshit. Não, o bullshit eu não sei se é, mas é tudo mais do mesmo. Mais do mesmo, é. Tem um cara só que eu respeito, que eu não vou falar, porque afinal de contas é meu concorrente, né? Sim. Mas só tem um cara, e não é o cara que mais vendeu inglês do Brasil. Aquele cara, ele tem... A minha prima tá fazendo com ele. Ele falou, pô, eu me chamei de Robert, em alemão. Robert, pô, o cara começa a fazer ditado em inglês para mim. Sabe ditado que nem criança fazia? Sim. Eu falei, Marina, é o que eu quero fazer também. Se você chega e fala o ditado e o cara tem que escrever, ele tem que escutar, escrever. Olha só, escutar, auditivo, ele vai ter que ler o que ele está escrevendo, visual e sinestésico. Muito estímulo, é. Então o que acontece? E não só aquelas coisas de coloca na série, música. Isso são exercícios complementares. Uhum. Mas, sabe... Não, total. Aqui você vai aprender, você vai emagrecer com feijoada, não dá, né? É isso. Isso que virou a internet hoje. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.